Fala galera do sétimo ano, prazer estar com vocês novamente, uma boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, é muito bom estar com vocês, iniciamos aí o nosso período de gravação para 2021 e o nosso plano meu e do Henry, é que nós entreguemos a vocês todo o conteúdo do sétimo ano, álgebra e geometria, matemática 1 e matemática 2, entregamos a vocês todo o conteúdo com muita qualidade, meus queridos. Então, curtam bastante essas aulas, que vocês vão se enriquecer com conhecimento aí, comigo e com o professor aí, tá bom? É um prazer, muito obrigado aí pela sua presença. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus colegas, amigos, familiares, e vamos junto aí para dominar esse sétimo ano, beleza? Nosso conteúdo, a primeira coisa que nós vamos ver aqui no sétimo ano, senhores, é rever alguns exercícios, tá? Nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar com vocês 5 exercícios para a gente trabalhar a ideia, algumas coisas que nós trabalhamos lá no sexto ano, tá? Então eu vou resolver com vocês 5 exercícios, mostrando para vocês alguns conceitos, algumas técnicas, algumas dicas que a gente trabalhou lá no oitavo ano, beleza? Vem comigo aí, meus queridos. Bom, primeiro exercício diz assim pra gente: José encheu um balde com 21 litros de água. Ele usou 1/3 dessa água e colocou o restante em garrafas de 500 ml. O número de garrafas que José encheu de água foi... Bom, primeira coisa, senhoras, vamos tomar cuidado aqui com as afirmativas, tá? Bom, vamos pensar aqui na primeira coisa que ele está falando, primeira coisa que ele colocou pra gente, tá? Deixa eu apagar aqui esse borrão que eu fiz aqui. Bom, a primeira coisa que ele está colocando pra gente aqui, e eu gosto muito de trabalhar esse conceito com vocês, só um minutinho, beleza? Ele está falando assim, ó, José usou 1/3 dessa água, tá? E o restante, isso aqui é importante. Então eu vou pegar a primeira informação. Ele encheu 1/3. Senhores, se ele encheu 1/3, qual que é o restante de 1/3, professor? Nós trabalhamos essa ideia lá no sétimo ano. No sétimo ano a gente trabalhou bem essa ideia. Trabalhei bem essa ideia com vocês no sexto ano. Quando eu estou falando de 1/3, qual é a fração restante de 1/3? Basta pegar a fração inteira. E a fração inteira você vai olhar quem? Você vai olhar para o denominador. Quem que é a fração inteira com o denominador 3? 3/3. E aí subtrai 1/3. E aí eu tenho uma subtração de número de frações, e aí eu tenho 3 denominadores iguais, a gente repete, subtrai 3 menos 1, 2/3. Olha o que ele falou, o restante. Então ele usou quem, senhores? 2/3. A fração restante de 1/3 é 2/3. Então ele usou 2/3. Beleza? Bom, então, olha só, José encheu um balde com 21 litros de água e ele usou 1/3 dessa água e colocou o restante. Então, ele pegou 2/3, que é o restante. 2/3 de quem, professor? 2/3 de 21 litros. Beleza? Bom, agora outro conceito lá que a gente viu no sexto ano. Qual que é o conceito, professor? A palavra D. A palavra D na matemática é o quê? Multiplicação. Então, eu tenho 2/3 vezes 21. Eu posso deixar assim, pessoas, mas também posso, para facilitar a minha vida, a vida de vocês, colocar um de baixo aqui, ó. E aí a gente tem uma multiplicação de fração, professor. Como é que fica esse cara aqui? Senhores, multiplicação de fração é tranquilo, porque você vai fazer de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Mas eu posso fazer, senhores, olha só, eu posso fazer a tal da simplificação. Quando eu falo de simplificação, eu sempre vou lembrar de um número embaixo e um número em cima, tá certo? Ou na mesma fração, ou cruzado, tá certo? Então, um número em cima, quem que eu vou ver? 3 e vou ver o 21, um número em cima e um número embaixo. Eles são divisíveis? Existe um número que divide 3 e 21 ao mesmo tempo? Sim, professor, quem que é? O próprio 3. O próprio 3 divide os dois ao mesmo tempo. Então, senhores, eu vou mudar a cor aqui, tá? Então, eu tenho que 3 divididos por 1 dá 1,
21 divididos por 3 dá 7 e 1. 2 vezes 7, 14. Então, eu tenho lá 14. Professor, 14 é a minha resposta. Não, queridos. Esse cara aqui é litros. Tá certo? Ele usou 14 litros. Agora sim que eu vou utilizar outra informação. Eu estou falando que ele usou 14 litros para encher garrafa. Cada garrafa tem quanto? 500 ml. Eu tenho 14 litros. Senhores, 1 litro é igual a... ele está falando lá de 500 ml, né? Então, 1 litro é igual a 1000 ml. Então, 14 litros, senhores, é 14 vezes 1000, ou seja, 14.000. 14.000 divididos por quem? Por 500. Aqui vai um detalhe bem importante que o professor de geometria falou para vocês. Quando você estiver fazendo divisão, cuidado com as unidades de medida. Eu não posso fazer 14 divididos por 500, porque é 14 litros e 500 ml. Ou você transforma ml em litro, ou você transforma litro em ml, tá? Cuidado. Então, eu vou fazer essa divisão, 14 divididos por 14.000 divididos por 500, tá certo? Bom, a gente já sabe que 2 zeros aqui e 2 zeros aqui, a gente pode cortar e fazer só 140 divididos por 5. 14 divididos por 5 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, 14 menos 10 sobre o 4, baixa o 0, e 40 divididos por 5, 8, 8 vezes 5, 40. Ou seja, quantas garrafas José encheu? 28 garrafas. Tá certo aí, meus queridos? De boas? Olha as etapas que a gente fez. Nós primeiro determinamos aqui, ó, nesse primeiro momento, nós determinamos a fração restante. Depois nós determinamos aqui a quantidade de litros, fizemos multiplicação de fração utilizando a simplificação. E por último nós fizemos a divisão. São etapas que precisam ser feitas bem tranquilo aí para vocês. Tá bom? Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Segundo exercício diz assim pra gente, exercício legal. Uma empresa, a pegada hídrica, cadê? Tá aqui. A pegada hídrica é um indicador da quantidade de água doce necessária em toda a cadeia produtiva e de consumo de um produto. Esse indicador é uma referência para o manejo dos recursos hídricos de um país, de uma região, de uma empresa ou de uma pessoa, com o objetivo de usar a água de modo sustentável e responsável. No cálculo da pegada hídrica, considerando o seu consumo direto e o indireto de água, isto é, a água consumida do produtor ao consumidor, por exemplo, 17.000 litros de água são necessários para produzir 1 kg de chocolate, na média mundial. Por ser um consumidor voraz de chocolate, João estabeleceu que, para não exagerar, sempre comerá exatamente 1 kg de chocolate a cada 5 dias. Ao estudar o conceito da pegada hídrica em sua aula de ciências, João calculou que, após um ano, a pegada hídrica do seu consumo de chocolate será de N metros cúbicos de água, considerando a média mundial. Sabendo que um ano são 365 dias e 1.000 litros igual a metro cúbico, então pode-se afirmar que o valor de N mais próximo de... Bom, queridos, vamos lá. Algumas coisas importantes. Ele dá esses dados para a gente aqui, ó. Esses dados eles são bem importantes para a gente. Nós vamos usar esses dados, tá? Mas a gente não vai usar agora. Então a gente fica tranquilo aí. Esse valor N, que são os metros cúbicos de água. Então esse N são os metros cúbicos. É isso que eu vou descobrir aqui no exercício, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa determinar aqui, entender, é os nossos a quantidade de, podemos pensar assim, né? Quantidade de quilos de chocolate que ele consumiu. Porque ele falou assim, ó, ele vai consumir exatamente 1 quilo, tá aqui, ó. Ele vai consumir exatamente 1 quilo a cada 5 dias. Essa informação é importante. A cada 5 dias ele vai consumir 1 quilo. Tá bom, beleza. Então, senhores, olha só. Quantos dias ele falou que tem um ano? 365. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. 365 divididos por 5.
Beleza? Vou pegar lá o 36, que vai dar 7,35. 36 menos 35, 1, abaixo 5, que dá 15. 15 divididos por 5, 73. 73 vai dar o nosso resultado. 73 o que, professor? 73 quilos. É a quantidade de quilos que ele vai utilizar. Bom, senhores, agora olha só. Qual que é a quantidade de água que ele utiliza para cada quilo? Tá falando lá, ó. 17 mil litros de água para cada 1 quilo de chocolate. A cada 1 quilo de chocolate são 17 mil litros de água. Beleza. Se a cada 1 quilo são 17 mil litros de água, então, senhores, eu posso, primeiro, vou pensar aqui, ó, vou usar a informação que ele deu no texto. Vem cá. Vou usar essa informação que ele deu no texto aqui, ó. Ele está falando que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. O meu N, o que eu quero descobrir é o metro cúbico, né? Então, senhores, se eu tenho 17 mil litros, quantos metros cúbicos são para fabricar 1 quilo de chocolate? É 17 mil divididos por 1.000. 3 zeros para cá, 3 zeros para lá. 17 metros cúbicos. Tá certo? Então, 17 metros cúbicos para 1 quilo de chocolate. E qual é o total de quilos de chocolate que ele consumiu no ano, meus queridos? Pô, aí matou o exercício, né, professor? Porque agora ficou facinho. Porque, olha só, ele consome 73 quilos no ano e cada quilo são 17 metros cúbicos. Ou seja, meus queridos, para saber a quantidade de metros cúbicos que ele utilizou no ano de água que ele consumiu, são os 73 quilos vezes o meu 17. Certo? 7 vezes 3, 21 vão 2. 7 vezes 7, 49. Mais 2, 51. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 7, 7. Somando tudo, 1, 4, 12. 1.241, o que, senhores? A gente já transformou em metros cúbicos, então 1.241 metros cúbicos. Tá mais as nossas respostas, qual que está mais perto do nosso valor? Alternativa D, 1.200. Beleza? Olha só as etapas, meus queridos. É um exercício que você tem que construir. Eu não consigo fazer um exercício desse fazendo ele de cabeça, fazendo ele direto. Não dá, não posso. Não funciona. Eu preciso fazer uma construção. Pegue as informações dos dados e construa gradualmente o seu exercício. De boas? Tranquilo? Esse foi fácil, né? Não foi difícil. Bom, então vamos para o próximo exercício. Exercício 3. O exercício 3 diz assim para a gente. Uma empresa pretende adquirir uma nova impressora com o objetivo de suprir um dos seus departamentos que tem uma demanda grande por cópias. Para isso, efetuou-se uma pesquisa de mercado que resultou em 3 modelos de impressoras distintos, diferenciados apenas pelos seguintes cartuchos, pelas seguintes características. Que tá aí, eu não vou ler, tá? Para facilitar a tomada de decisão, o departamento informou que sua demanda será de exatamente 50 mil cópias. Essa informação ela é de extrema importância para a gente. Tá? São 50 mil cópias. Então eu tenho que basear os meus cálculos com 50 mil cópias. Bom, senhores, são 3 impressoras, cada um tem um custo. Tá? Eu sei que são 50 mil cópias. Então eu preciso determinar qual é o custo de cada impressora. Nossa, professor, eu vou ter que fazer... Sim, senhores, não tem como fazer aqui um cálculo rápido, um cálculo de cabeça. Você precisa saber qual que é o custo de cada impressora, tá bom? Então vamos lá, a impressora A. Para a impressora A, a gente tem o quê? Vamos ler lá. Ó. O custo da impressora, o custo da máquina é R$500, então eu compro a impressora A por R$500. O que mais? O custo do cartucho é R$80 e cópias por cartucho são 1.000. Ele efetua por cartucho 1.000 cópias. Aí eu pergunto para vocês, são quantas cópias? 50 mil. Então, quantos cartuchos eu vou utilizar? 50 mil
divididos por 1.000. Tá certo isso, gente? Prestem atenção. Eu tenho aqui custo do cartucho. Eu preciso saber quantos cartuchos eu vou utilizar. Tá certo? Porque eu sei que um cartucho custa R$80, mas eu vou gastar só um cartucho para imprimir 50.000 cópias? Não, porque cada cartucho faz quantas cópias? 1.000. Então, 50.000 divididos por 1.000. E aí, como você já aprendeu com o professor Sostines, 3 zeros para cá, 3 zeros para lá. Ou seja, eu tenho que essa impressora, ela vai com 50.000 cópias, ela vai consumir 50 cartuchos. Bom, senhores, 50 cartuchos. Quantos cartuchos são, professor? Quanto custa o cartucho? 80. São 50 cartuchos e eu vou gastar por cada cartucho R$80. Então eu tenho lá, senhores, 80 vezes 50. 8 vezes 5, 40. Bom, então eu tenho 500 mais 4.000 do meu custo de produção. Então, mais 4.000. Qual que vai ser o custo, meus queridos, da minha impressora A? 4.500. Bom, agora vamos para a impressora B. A impressora B custou R$1.100. Só que eu preciso saber quanto que é a produção dela. Vou usar a mesma estratégia que eu fiz aqui, ó. Beleza? Então eu tenho quanto que é o custo do cartucho? R$140. Só que R$140 ele vai um cartucho e ele imprime cada cartucho 2.000 cópias. São 50.000 cópias. Para 2.000, então 50.000 divididos por 2.000. 3 zeros aqui, 3 zeros ali, 50 divididos por 2, 25. Bom, 25 cartuchos. Ao custo de quanto cada cartucho? 140. Então eu vou fazer aqui, ó, 140 vezes 25. 0, 5 vezes 4, 20 vão 2, 5 vezes 1, 5, 7. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2. 0, 0, 7 mais 8, 15, vai 1, 3.500. Beleza? Então, de produção, a impressora B, ela me custa 3.500, mais o preço de aquisição dela, então o total da minha impressora é 4.600. De boas, meus queridos? Bom, agora eu preciso fazer da minha empresa C. Então eu vou colocar aqui bem debaixinho da minha testa. Vou fazer menor aqui, tá, pessoas? A empresa C, ela tem o custo de 2.000. A aquisição dela é 2.000. Ela imprime 5.000 por cartucho. Então 50.000 divididos por 5 são quantos cartuchos? 50.000 divididos por 5.000. Quantos cartuchos que ela vai precisar? 10 cartuchos, né? 10 vezes 5.000, 50.000. Então são 10 cartuchos. Cada cartucho custa 2.250. São 10 cartuchos, então 2.500 vezes 10, que são 2.500. Beleza? Bom, 2.500 é o preço de produção dessa impressora. Beleza, professor? Então aqui, ó, eu vou pegar e vou acrescentar aqui, ó, 2.000 mais 2.500. Qual que é o custo dessa impressora? 4.500. Então, senhores, impressora A, 4.500, impressora B, 4.600, impressora C, 4.500. Vamos lá olhar nossas alternativas. Alternativa A, ele deve adquirir a impressora A ou B? Não, a impressora B é mais cara, né? 4.600, então nada de B. B, não. A letra B fala para a gente adquirir a impressora B, também não. A impressora A em vez de B e C. Opa, mas a A e a C têm o mesmo custo. Então ele poderia utilizar a impressora C, então a letra C também não é. A alternativa C,
É a alternativa D, a impressora C. Não, a impressora C também tem o mesmo custo da impressora A, então eu posso também utilizar a impressora A. E a alternativa E, a impressora A ou C, porque elas têm o mesmo valor, em vez da impressora B. Em vez da impressora B. Então a alternativa E é a nossa alternativa correta. De novo, senhores, esse exercício é mais fácil, né? Mas observem que ele demandou da gente aí uma construção boa do raciocínio, tá bom? Vamos para o exercício 4, meus queridos. Diz assim: um comerciante comprou no atacado uma embalagem com 1.200 balas. Ele queria preparar saquinhos de balas para vender no varejo, cada uma com 50 gramas. Como não dispunha de uma balança, mas sabia que as 1.200 balas pesavam 6 quilos, ele calculou o peso de cada bala para descobrir quantas balas deveriam ser colocadas em cada saquinho. Quantas balas o comerciante colocou em cada saquinho? E aí, professor? Bom, senhores, a gente precisa, como eu falei para vocês, o professor de matemática de geometria falou para vocês, só façam cálculos, multiplicação, divisão, com unidades iguais, tá? Observem que eu tenho duas unidades diferentes aqui, ó. Eu tenho 50 gramas e tenho 6 quilos. Ou você transforma tudo em grama ou transforma tudo em quilo, tá? Bom, como eu não quero trabalhar com número decimal, se eu quisesse, não teria problema, eu posso pensar assim, meus queridos, olha só, eu vou pegar 6 quilos e vou transformar ele em grama. 6 quilos representam quantas gramas? 6.000 gramas. Beleza, senhores? Agora, olha só, 6.000 gramas. Eu tenho que o pacote tem quantas balas? 1.200 balas. Então, eu vou pegar lá o pacote de balas, que pesa 6.000 gramas, ou 6 quilos, e vou dividir pela quantidade de balas, que assim eu vou saber quanta bala pesa. 1.200 balas. E aí, senhores, 2 zeros para lá, 2 zeros para cá, a gente corta. Fica só 60 divididos por 12, que dá 5 e é uma divisão exata. Ou seja, cada bala pesa quantas gramas? 5. Beleza? Acabou o exercício? Não. Por que não, professor? Porque eu quero saber qual é a quantidade de balas em cada pacotinho. O pacotinho tem quantas gramas? 50. Cada bala tem 5 gramas, 50 divididos por 5. Quantas balas em cada pacotinho? 10. Alternativa, letra B. Então, senhores, observem que esse exercício já foi mais tranquilo, mas também algumas coisas que vocês não podem esquecer, por exemplo, das unidades de medidas, tá? Cuidado. Tranquilo, meus queridos? Vamos para o último exercício, então, para a gente encerrar aí o nossa aula aí, nossa primeira aula do ano. Aí, beleza? É o exercício que diz assim: na edição de festival de música de uma escola, a diretoria resolveu alugar um espaço para o evento. No local estavam disponíveis alguns lugares distribuídos em mesas e 2.200 lugares nas arquibancadas. Os ingressos destinados às arquibancadas foram vendidos por R$30 cada um, enquanto os lugares distribuídos em mesas custavam o dobro desse valor. Se todos os ingressos foram vendidos e geraram uma receita total de R$114.000, então qual foi o público pagante desse evento? Meus queridos, cuidado, tá? Porque algumas informações aqui são muito importantes. Primeiro, se todos os ingressos foram vendidos. Se ele fala isso pra gente, então o exercício está bem tranquilo. E aí ele ainda dá pra gente o total de arrecadação. Então eu sei que todos os lugares, mesas e arquibancadas foram vendidas e eu tenho um valor total. Aí agora vamos aqui, ó, vamos pensar comigo assim. Eu tenho mesa e eu tenho arquibancada. Certo? Aí ele fala lá, ó, eu tinha 2.200 arquibancadas. Então eu vou colocar aqui, 2.200. Os lugares, os ingressos destinados a arquibancadas foram vendidos por R$30. Então, de arquibancada, qual que foi a minha renda?
30 mil vezes 2.200, porque cada ingresso custa 30 e foram vendidos 2.200. Então eu vou fazer lá 0, 0, 0 e 3 vezes 22, que vai dar 66. 66 mil reais. Ficou feio ali, né? Deixa eu apagar esse trem. Aqui e aqui. Pronto. Refazendo aqui, meus queridos, olha só. 66 mil reais, meus queridos, foi a arrecadação da arquibancada, tá? Bom, ele me deu o total, 114 mil foram arrecadados ao total. E eu tenho que 66 mil foi só arquibancada. E só tem, gente, arquibancada e mesa. Então, se eu subtrair o total da arquibancada, o restante é quem? A mesa. Então, 114 mil subtraindo 66 mil, eu vou encontrar 48 mil. Bom, então, senhores, eu já sei que de mesa foram arrecadados 48 mil reais. Mas, professor, e agora? Como que eu vou saber a quantidade de lugares? Fácil, porque ele fala assim, ó, em quantos lugares distribuídos em mesas custavam o dobro do valor da arquibancada. A arquibancada foi 30. O dobro de 30 é 60. Então, cada arquibancada, meus queridos, cada mesa custou ingresso de quanto? 60 reais. O total foram 48 mil e cada uma custou 60 reais. Para saber a quantidade, é 48 mil divididos por 60. Um zero aqui, um zero ali. 48 divididos por 6 dá 8, resta um zero e acrescento esses dois zeros aqui. Então, eu posso afirmar que de lugares nas mesas, 800 pessoas. Então, eu tenho arquibancada, foram 2.200, que o exercício deu para gente, e nós calculamos mesa 800. Qual o total de pessoas presentes? 3 mil. Beleza, meus queridos? Tá aí. Essa foi a nossa aula aí da semana de revisão dos números naturais. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, dá aquele like, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não se esqueçam de se inscrever, ativar os sininhos. Vai ajudar bastante o nosso canal. Estamos aí numa pegada para os 1.000 inscritos, tá certo? Vamos junto no 7º ano, senhores, que o sucesso aí tá garantido pra gente, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.